Boletim informativo. Oferecimento. CIMEP. Saúde se faz com dignidade. Olha, nós vamos falar hoje aqui no nosso Jornal do Piauí, em Boletim Informativo, a respeito de menopausa. É muito importante que você fique atento aos sintomas, aos cuidados e à forma como encarar essa fase da vida. Eu estou aqui ao lado da doutora Lúcia Santos, está aqui com a gente. Doutora Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joel, a todos que nos assistem no Jornal da TV Cidade Verde. E a doutora Karine Bandeira, também muito obrigada pela presença. Muito bom estar aqui, principalmente falando de um tema que anda muito em protagonismo hoje em dia, que é falar dessa mulher no climatério, na menopausa, diante da expectativa de vida, essa mulher que vive mais, quer viver com mais qualidade e se mantendo em atividade produtiva. Agora, doutora Lúcia, o que é o climatério, né? E o que é que caracteriza essa fase? Joelso, o climatério é uma fase da vida da mulher, né? Ela sai da fase reprodutiva, né, devido à baixa produção de hormônios que ela se encontra, e daí vem uma série de efeitos adversos. Os famosos fogachos, calores, a labilidade emocional que a gente chama de instabilidade emocional, ansiedade, depressão, insônia, a baixa de libido, sintomas adversos nos ossos, né? Pode ter osteopenia, até osteoporose, a fragilidade óssea, aumento de colesterol, que pode ser causa, inclusive, de comorbidades, né? Então, é importante que se fale que é uma fase. E para a gente deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, porque esse é o objetivo aqui da gente, é esclarecer, tirar estigmas, tudo começa com a adolescência, quando ela tem um boom de hormônios. Ela é criança, com aquele boom hormonal, ela transforma o corpo de criança para mulher, né? E daí sim ela vai poder ter seus filhos, formar famílias, enfim, uma vida de mulher adulta, por isso que a gente chama de fase reprodutiva. Até chegar no climatério, que é exatamente o inverso, né? Essa queda de hormônios começa com a perimenopausa, depois a menopausa, enfim. Mas o importante é que a gente diga que é uma fase e que deve ser acompanhada, assim como outras, né? Sim. Quando ela se prepara para iniciar sua vida sexual, quando ela se prepara para ter filhos, para engravidar. Então, é uma fase e que precisa de acompanhamento especializado, Joelso. Agora, doutora Karine, com que idade, mais ou menos, a mulher entra no climatério? De uma forma mundial, a mulher entra... Nós estamos falando de uma fase e de um marco fisiológico da mulher. Então, na hora que a gente fala em climatério, e a doutora Lúcia mencionou muito bem essa fase de transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo, em que chega na menopausa, que é um marco em que todas as mulheres, impreterivelmente, as mulheres longevas vão atingir. E aí viver no pós-menopausa com todos esses sintomas e outros que já foram citados é o que vai limitar a qualidade de vida dessa mulher. De uma forma geral, a menopausa, que é o marco global entre 51 e 52 anos, e a mulher brasileira acompanha essa idade. Mas eu acho que mais do que falar em uma idade cronológica para essa fase e para esse marco, é a gente pensar, é a gente suspeitar naqueles primeiros sinais, sintomas, indícios de que a mulher está chegando nessa fase e nesse marco. Às vezes é até um tabu se falar em menopausa, se falar em climatério, porque a mulher liga essa fase ao fato dela ser chamada de velha, ao fato dela ser colocada fora do mercado de trabalho, não ser mais um símbolo sexual, um símbolo de beleza, de produtividade econômica, inclusive, né? Então, é como se ela estivesse sendo colocada fora dos ambientes econômicos, sociais, políticos. Então, às vezes, é um tabu lidar com isso. Muitas, inclusive, dizem, eu não estou na menopausa, não estou no climatério, então não preciso nem ouvir essa entrevista, por exemplo. Mas muito pelo contrário. As mulheres, muito antes disso, com 35, 40 anos, já começam a apresentar indícios e já podem, por exemplo, se preparar para o climatério, para a menopausa. A senhora fala sobre isso, a senhora também fala sobre questões
acompanhamentos psicológicos também se fazem necessários? Sim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um completo estado de bem-estar físico, social, emocional, mental. Então, essa mulher, ela tem que ser acompanhada não somente por um médico que está acostumado a tratar de doenças comuns no gênero feminino, mas sim por um médico que seja especialista, esteja sensibilizado, seja experiente em tratar essa nova mulher. Hoje, a gente desconstrói muito o que era considerado como figura feminina. A gente está construindo o que é a nova mulher. Então, esse médico, esse especialista, também tem que estar preparado para tratar. E mesmo o ginecologista, muitas vezes, um ginecologista geral não está habilitado para isso. Tem que ser um ginecologista que tenha experiência, que tenha sensibilidade com essa nova mulher, que esteja habilitado a mexer, manipular com tratamentos hormonais, não hormonais, com cada perfil de paciente, a depender do que ela objetiva, das doenças que ela tem e, portanto, dessas comorbidades como as doenças mentais. É possível lidar com os sintomas? Como eles são tratados? Ah, sim, pode-se tanto aliviar ou mesmo a gente pode até adiar, retardar essas fases. Então, imagine que, por exemplo, algumas coisas com relação ao estilo de vida da mulher, aquela mulher que, por exemplo, fuma e mesmo cigarro eletrônico, ou a desnutrição, e não somente a desnutrição sociofinanceira, mas a desnutrição que algumas mulheres hoje vivem com dietas hipocalóricas extremamente restritivas, conseguem acelerar esse processo de climatério ou tornar os sintomas do climatério e da menopausa mais intenso. E em contrapartida, mulheres que se mantêm com um peso adequado, um índice de massa corpórea adequado e mais do que isso, um exame de bioimpedância, por exemplo, mostrando que tem menos massa gorda e mais massa magra e mulheres que se mantêm em atividade física, podem, por exemplo, retardar o climatério e a menopausa ou tornar os sintomas dessas fases mais toleráveis. Hormônios, é seguro utilizar nessa fase? Por quanto tempo podem ser usados? Então, os tratamentos para menopausa, para o climatério, vão desde mudança do estilo de vida, que eu já mencionei, mas também tem os tratamentos hormonais, os tratamentos não hormonais e a grande vedete, vanguarda, que são as tecnologias, o laser, a radiofrequência, para aquelas mulheres que não podem usar hormônio, que não querem usar hormônio, ou mesmo que querem usar hormônio, querem ter um plus nos benefícios. Sim, os hormônios hoje são seguros e muito do que se vem com o tabu, doutora, muitas me perguntam, doutora, eu vou usar hormônio, será que eu vou ter câncer de mama? Doutora, eu vou usar hormônio, será que eu vou engordar? Não, a gente tem que entender que fatores de risco, como o próprio fato de ser mulher, e o envelhecimento já são importantes para o câncer de mama. Se fizermos uma comparação entre um público, por exemplo, de 1.000 mulheres que não usam hormônio, ao longo dos anos, 6 mulheres vão ter câncer de mama, simplesmente pelo fato de serem mulheres e de estarem envelhecendo. E no outro grupo de 1.000 mulheres usando o hormônio, 8 terão câncer de mama. Portanto, 2 casos a mais no grupo que usa hormônio, mostrando a preponderância, a importância do gênero XX e do envelhecimento nesse processo. E mais ainda, uma coisa que quase não se fala, obesidade. Esse sim é um fator de risco independente, isolado, mais importante do que o uso do hormônio. E se a gente pensar que, muito embora as mulheres se preocupem tanto com câncer de mama, o que mais mata a mulher hoje são as doenças cardiovasculares. E durante o climatério e a menopausa tem muito de uma alteração do metabolismo, ganho de peso, circunferência abdominal, gordura visceral, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. E os tratamentos da menopausa, hormonais ou não, melhoram bastante peso e todos esses perfis nocivos para essa fase. Doutora Lúcia, e os parceiros? Como é que eles podem colaborar nessa fase? Parceiros, filhos,
como é que a família pode ajudar nesse momento, nessa fase? Muito importante essa sua pergunta, Joyce. Pode ajudar e muito, né? Hoje, a mulher de 50 anos, a mulher de 50 anos de hoje não é a mesma de um tempo atrás. E o apoio da família é muito importante, porque muitas dessas mulheres, elas ainda estão no auge da sua vida profissional, né? E a mulher é uma cuidadora, a família acostumou a vê-la tomando conta da família sempre. Então, a compreensão nesse momento, devido aos sintomas que eu falei, que são reais, incomodam, a compreensão da família é de fundamental importância. O parceiro ou a parceira entender a baixa da libido, que é a diminuição do desejo sexual, isso é muito importante. E mais ainda, Joelson, o estímulo para essa mulher, para que ela procure um acompanhamento, para que ela pare tudo o que está fazendo e se cuide. Como eu falei, ela é acostumada a cuidar, ser cuidadora, a família a ver como a cuidadora sempre, mas ela tem que ser vista nessa fase, que é muito importante. Eu até aproveito para perguntar para a senhora, o que é que a senhora falaria para as mulheres que estão vivendo essa fase, nesse momento, que estão nos assistindo? Bom, é muito importante que a gente fale para essas mulheres, que a gente derrube esses estigmas, né? Que a vida não acabou com a menopausa, com a chegada do climatério, né? Elas não são simplesmente umas vovozinhas que vão ser deixadas num canto ali, né? Esperando a morte chegar, né? Não tem nada disso, pelo contrário. Nessa fase que a mulher ela adquiriu mais experiência, que ela tem mais tempo, porque ela já criou, inclusive, uma família, se ela adequar tudo isso à qualidade de vida, olha, ela pode iniciar projetos, Joelson. Conheço mulheres que iniciam projetos nessa fase. É importante que a gente diga isso para as mulheres. E não só projetos pessoais, mas projetos profissionais, né? Então, a vida não acabou e ela pode começar justamente nessa fase. Uma coisa muito importante que a gente frise é que a vida sexual é sim para mulheres nessa idade. Porque esse estigma é muito forte. Eu tenho pacientes que, não, doutora, mas eu já sou avó. Olha, e daí? A vida sexual é uma necessidade fisiológica e ela é importante em qualquer fase da vida da mulher, inclusive nessa. A dela, do casal, né? Com os parceiros. Então, ela pode, inclusive, ser a fase mais especial e mais bonita da vida dela. É muito importante que vocês estejam aqui falando sobre isso e dando a você que está nos assistindo em casa uma noção exata. Seja você integrante de uma família, né, do sexo masculino, mas que tem que ser esse suporte, seja para você, mulher, que vive essa fase na vida nesse momento. Doutora Lúcia e doutora Karine, eu queria agradecer muito a vocês pela presença e pela entrevista rica aqui no nosso Jornal do Piauí. Nós que agradecemos, porque é fundamental a gente levar para essas nossas mulheres essa informação, porque a gente vê que o Nordeste, o estado do Piauí, ela tem sempre uma característica um pouco diferente do resto do Brasil. Então, é importante que a gente derrube esses estigmas, Joelson. Com certeza. Doutora Karine, muito obrigado também. Obrigada, agradeço. Eu acho que tem que incentivar cada vez mais. Já nasceu a população que vai viver 100 anos, considerando que a mulher entra na menopausa com 50 anos, ela pode viver até metade da vida dela nessa fase. Então, esse redescobrimento, essas novas construções do significado do que é mulher, a mulher vive mais, quer viver com qualidade de vida e produtiva em todos os seus aspectos. Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo.